Inemana Kuinemano, seja louvado aqui Nova Saúde, desbilé de Santo Tomé com Príncipe e na Tijá de Cabafa. Oh, se sana aí moro lá comigo, pampufla, não se do tluri. Como não se escabele trato naí, e se sale trato do governo, que o sanome de uma desbilé grande, provia de declaração de riqueza, saishi, kuchka flanance. E sanome de uma desbilé grande, provia de declaração de riqueza. Mas antes para o Flanance de desfiler secos cada bem no tichesse sono caflari. Foi a 14 de janeiro de 2025 que, após ser escolhido pelo Presidente da República, Américo Ramos tomou posse como primeiro-ministro e chefe do 19º governo de São Tomé e Príncipe. No seu discurso, deixou a promessa de mais transparência e luta contra a corrupção. Governaremos com humildade, conscientes de que servir o povo é um privilégio que jamais pode ser usado para proveito próprio. Rejeitamos práticas como o deixar andar ou o conformismo de sempre foi assim. Lutaremos contra a corrupção e promoveremos uma gestão transparente, prestando contas à Assembleia Nacional sempre que necessário e ouvindo todas as forças políticas, independentemente da sua posição. Um ano depois, a RSTP apurou que nem o primeiro-ministro, nem os membros do governo apresentaram as declarações de bens e rendimentos ao Tribunal Constitucional, de acordo com a Lei 19/2017, Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. Não se bele, la denha se, saola quines que toma posse, só ine cabicula denha se, pa povo pokele, quines que batlaba, claro, moriawa. Na sebe, sakwadi ponga na povo. Agora vamos pia, discurso dine, ola quine começa a tlaba. Bem aí, sono caflari. Podemos fazê-lo a qualquer momento, não há problema nenhum. Um ano depois ainda não fizeram? Sim, podemos fazê-lo, não há problemas nenhum. Agora, a declaração de bens é uma coisa que se faça assim, como se quer, né? É preciso, para quem tem propriedades, é preciso apresentar documentos, é preciso organizar os papéis e apresentar as contas e não sei o quê. Não temos problemas nenhum em apresentar a declaração. Um ano depois o governo, os membros não conseguiram organizar. Mas eu estou a dizer, cada um é como cada qual, cada um tem as suas formas de organizar. Nós estamos, e pelo menos eu estou pronta para apresentar. A lei fala no máximo de 60 dias após assumir o cargo. E se não apresentar, o que é que acontece? Segundo os juristas, dá espaço a processos de crimes, é a magistrada do Ministério Público. Se dá lugar a processo de crime, estejam à vontade, né? Para quem não apresentou, porque se nós formos ver, quais dos governos é que apresentou declaração de bem nesse país? Indica-me um, né? O anterior, acredito eu, quase ninguém fez. Aliás, os outros também não fizeram, né? Que eu tenho a memória, acredito que ninguém fez. Este governo prometeu fazer diferente. Sim, mas eu não estou a dizer que o governo não é transparente. Há um ano não apresentou. Mas eu estou a dizer que o governo não é transparente. O governo pode o fazer a qualquer momento. Quem tiver interesse também pode fazer diretamente. No meu caso, como não tenho bens para declarar, também posso declarar nada. Mas não declarou ainda? Não, porque passou, me esqueci ou qualquer coisa parecida. Mas vai declarar? Provavelmente sim. Se for o caso, posso fazê-lo. Não se bele? Isso é só esse tipo de político que não tem nem Santo Tomé com o Príncipe. Ginas tenta 5 até $1000. Não se entende? Isso é só esse tipo de político que não tem nem Santo Tomé com o Príncipe. Ginas tenta 5 até 11. Não se entende? Sangue, mas se justifica uma desbilé com outro desbilé. E santé la zonça. Santé te la zonça. Quoi que ça me se flano. Kuma ginastenda xingu ou outro governo que estava aí. Não fez declaração fa. Amigo bignole. Só que a fait déclaration. Não se sadoro. Ine futa liba futa. Não fez déclaration fa. E a mission n'a se messe. O governo não só n'a se messe para não faire déclaration. Não se escabe. Não se escabe mo corrupção ni Santo Tomé. E sabila do mo alia ni Santo Tomé com isso.
Sande sa claro modiawa. Kuine sawa corrupto. Pligu. Sande sa claro modiawa. Ku político Santo Tomé ku Príncipe, gina 75 ine tudo sa bando de corrupto. Na cavale ne ponta de uma corneta. Ni Santo Tomé ku Príncipe. Nasi katende? Punda kwa manda. Ola note uma tela ku justiça de Koboduku, gina 75 sa corrupto moineme ele manda no katende la denha kunatoka fa. Chekasa kwa. Gina 75 para não ter uma justiça que obriga ine faire déclaration de riqueza dine ose não na toca de tende la deia ni boca de sansefa na sikatende ele manda kusa shikama na boca se punda uma justiça que não na tefa justiça sa corrupto moineme na sikatende exemplo de chimofala sanse outro membro do governo ou ine político se ku começa a governar na Santo Tomé ku Príncipe gina 75 kabi. Olha ku ine lentlapode ku riqueza de uma erota. E miola ku ine che ku 10 milhões de euros, 10 carros, 10 quê, 10 quê ni Portugal, yo de gelo ni Banco de Portugal. E tudo quase. Che casa kwa. Ku justiça ska funciona. Olha ku ka começa a investigação. Kake liba dine, pa ine justifica, kamia kubitulu likeza se. Nashikatele? Anto, sa provia di kwa se, kuine na ka fe déclaration fa, kushintir pa justiça na sebe, kamia kulikeza se bide. Ele manda, ine ka fe kwa se di moda se. Provia di justiça kunonante ni Santo Tomé ku Príncipe. Ele manda, kutela sabilado de moda seja pepo muda seja pepo desenvolver por via de corrupção que ça passa nas catende no meio de tudo desbilece mas piorore sa arrogância boca suzungleste com no beni discurso de sanse nas catende mas piorore sa arrogância boca suzungleste kuno beni discurso de sanse ku jornalista se. E provia de discurso se, escave mu lembra tipo de uma mola kuno teni sociedade se de Santo Tomé ku Príncipe. Exemplo de na se kabe ine mina nai, na sebe kujifa, na sebe ngomafa, na sebe labafa, puna kwa manda boka suzungleste ku passa. Ele manda ine na katason da kilambu provia de arrogância. Wokabine ni shlada. Kakota, karenge, kanda, kuposh, kuyebishi. Na sebe cobro di moala, provia di boca suzunglesti, arrogância. Kuinesh ka klaga di vida dene. Wokabe wonwa dine nai, unsa empoderada. Na kade pende di omefa. Ome na karandi kume. Ome na karandi bishi. Amisosa dano lishimu. Magitle chola ni mazugadu boshkabe omesh kalent la keba bishine po. Samono kabe wawa mola nai shkati anzu sepe. Provia di boka suzungleshi kupasa. Nashikate? Ola bokabe wawa mena kaki anzu sepe. Sa provia di boka suzungleshi kupasa. Ete ome kuna kagwenta nine kwa sefa. E kachila opere. Ma shetila opere. Anzunge na kapo biparise provia di boka sulu di menfa. C'est la pe fe ishi kutoke. Pour unda na same so fe anzu setanfa. Nashikatele? Ise so sa comportamento dine mwala se kusani sociedade se ni base di fala di sanse kuno benai. Arrogância boka suzu kupasta. Sa quoi que nous tenions au medio de sociedade sedi, no meio de moala sedi Santo Tomé ku Príncipe. Dayan? Olha kutende, fada ishi kuna tinefa. Fica kudesu, achola bila.